Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E tu serás? Então, eu quero trazer uma palavra para você, como ser uma bênção. Como é que você e eu podemos ser uma bênção? Aqui na minha palavra introdutória, eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Quantos querem a bênção de Deus? Até para querer a bênção de Deus é fraco assim? Rapaz, se eu perguntar isso em alguma igreja, a igreja quase que vem abaixo. Vou perguntar de novo. Quantos querem a bênção de Deus? Obrigado. Segundo, quantos já receberam alguma bênção de Deus? Alguém já recebeu alguma bênção de Deus? Bem, o significado da palavra bênção é favor divino e meio de felicidade. Bênção, favor divino e meio de felicidade. Evidente que nós queremos as bênçãos de Deus, não é pecado, não é nada demais, elas estão na Bíblia. Mas agora Deus vai inverter isso. Deus vai inverter a posição. Deus está dizendo para Abraão: é você que vai ser uma bênção. Ele inverte. Não é para você receber, é para você ser bênção. A partir da vida de Abraão, a gente pode aprender, porque é importante ser uma bênção. Existem dois fatores fundamentais para você ser uma bênção. Você tem outros fatores, eu até acredito, mas eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Existem dois fatores fundamentais para a bênção de Deus: nossas atitudes e a ação de Deus. Então, quando a gente fala para você ser uma bênção, tem dois fatores. São as nossas atitudes e a ação de Deus. Esses dois ingredientes juntos é que podem fazer você ser uma bênção. Então, primeiro, vamos tratar das nossas atitudes. Ok? Então, como é que eu posso ser uma bênção? A partir do texto do que Deus está falando para Abraão. Primeiro, a obediência. Olha o que diz o versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão, ainda era Abrão, não era Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela. Esse é o grande princípio que norteia tudo que a gente pode falar aqui. A obediência. Se você não obedecer a Deus, você jamais pode ser uma bênção. Deus é soberano e a sua autoridade está acima de tudo e de todos. A obediência dá prazer a Deus. Você já sabe até do texto de 1 Samuel 15, 22. Tem o Senhor mais prazer em sacrifícios e holocaustos do que em que se obedeça a sua palavra? Deus não tem mais prazer. É melhor obedecer do que sacrificar. Obediência é seguir as instruções de Deus sem questionamento. Por que, Senhor? Por que eu tenho que fazer isso? Por que isso agora? A obediência é seguir as instruções de Deus sem questionamento. Você tem que entender isso aqui. O capítulo 6 de Deuteronômio é o mais importante capítulo da lei dos judeus. E o tema é: o fim da lei é a obediência. Quer viver bem? Obedeça. Quer conquistar bênçãos? Obedeçam. Quer ter comunhão com Deus? Obedeçam. Quer vencer inimigos? Obedeçam. Quer que Deus opere maravilhas? Obedeça. Esse é o mais importante
princípio da Bíblia. A obediência existe antes da criação. O Salmo 103, versículo de número 20 diz: bendizei anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo o poder da sua palavra. A obediência vem desde a eternidade. A obediência vem no estado de inocência. Quando o homem ainda não tinha caído, em Gênesis 2, 16 e 17, o Senhor coloca uma regra: você não pode comer do fruto da árvore proibida, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então Deus coloca uma regra para que o homem na inocência reconhecesse a autoridade de Deus. A obediência vem antes da lei. Está aí Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, me obedeça. A obediência vem na lei. Deuteronômio capítulo 6, como eu já citei. A obediência vem na graça. João 14:15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 15:14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. 1 João 2,4, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. O maior exemplo de obediência é Cristo. João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Filipenses 2,9, sendo obediente até morte e morte de cruz. Você jamais vai ser uma bênção se você não submeter à autoridade de Deus e não obedecê-lo. Segundo, aqui são nossas atitudes para que você seja uma bênção. Priorize Deus na sua vida. Você tem que priorizar. Olha o que está dizendo o texto. Sai da tua terra. Sai da tua parentela, da casa do teu pai. Olha aí. Deus está dizendo, deixe seus interesses. Deixe suas prioridades. Atenda ao meu interesse. Sai do lugar de conforto. Sai do lugar de segurança. Sai do lugar de estabilidade e me priorize. É o que Deus está dizendo para Abraão. É isso que Deus está dizendo. Priorize o que eu tenho ordenado. Jesus ensina sobre a questão de priorizar o reino de Deus, de priorizar Deus. Mateus 19, 29, qualquer que deixar pai, mãe, filhos, irmãos, por amor de mim, receberá 100 vezes nessa vida e a vida eterna. O texto que todo mundo conhece, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é priorizar Deus. Deus está dizendo para Abraão, priorize. Me priorize, deixa a casa do teu pai, deixa a parentela, deixa essa fazenda aí, deixa esse negócio aí. Sai desse lugar que você está. Terceiro, se você quer ser uma bênção, esteja no centro da vontade de Deus. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus, ele pode ser geográfico, posicional, temporal e, com certeza, escriturístico. Isso é, ninguém pode estar no centro da vontade de Deus se não estiver segundo a sua palavra. O que Deus está dizendo. Sai da tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tem uma geografia. Tem um lugar. Então, faça a minha vontade. Esteja no centro da minha vontade. E pode ser que para você seja tudo isso que eu estou falando. Pode ser geográfico, pode ser posicional, pode ser temporal e com certeza escriturístico. Para que você possa estar no centro da vontade de Deus. Agora, existem 3 níveis da vontade de Deus.
O que nós chamamos a vontade de Deus geral, para qualquer homem. 1 Timóteo 2,4. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. Essa é a vontade de Deus geral. Agora, tem a vontade de Deus restrita. Isso é, a vontade de Deus para o seu povo. Exemplo, 1 Tessalonicenses 4,3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. É o que nós chamamos de vontade de Deus restrita. Só conta para o povo de Deus. Você está incluído na primeira e está incluído na segunda. E você vai estar incluído na terceira. A vontade de Deus pessoal. Aquilo que Ele quer para a sua vida. O que Deus quer para Abraão não é igual o que Deus quis para Moisés. Não é igual o que Deus quis para Davi. Não é igual o que Deus quis para Josué. Não é igual o que Deus quis para Daniel. É aquilo que Deus quer da tua vida. Esteja no centro da vontade de Deus e você vai ser uma bênção. Agora guarde bem isso, meu querido irmão e querida igreja. O lugar que Deus quer que estejamos é o melhor, independente de circunstâncias, de aparência, lógica e opinião dos outros. Olha o exemplo de Abraão, eu volto. Abraão, rico, de uma família rica, com possessões, geograficamente bem instalado, conforto, segurança, mas só que esse não era o lugar da vontade de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 11:8 que Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus mandou ele sair para depois dizer qual era o local. Deus mandou ele sair, depois é que disse qual era o local. Então, você precisa entender que o melhor lugar para você estar não é aquele que você acha, ou que a sua inteligência percebe, ou que os seus sentimentos dizem, ou que os outros dizem, ou que a lógica diz, mas sim o que Deus diz. Agora para pensar. Qual foi o grande problema do povo de Deus no deserto? O grande problema do povo de Deus é que eles não acreditavam que Deus era capaz de colocá-los no lugar da sua vontade, que era o melhor. Eles não acreditaram. Qual era o centro da vontade de Deus? Canaã. Então preste atenção, meu irmão. Nunca faça do lugar de passagem e do processo o centro da vontade de Deus. O Egito não era a vontade de Deus, era lugar de passagem. O deserto não era a vontade de Deus, era lugar de passagem. Mas eles fizeram do lugar de passagem o centro da vontade de Deus. Vai ter problema. Esse aqui é que você tem que entender. Ah, porque esse lugarzinho aqui é bom. Esse lugarzinho aqui é bom, mas o que Deus tem para você é melhor. Deus não tem o bom, Deus tem o melhor. Aí você diz, não, porque esse lugarzinho aqui é bom, vou ficar aqui. O Egito é legal, eu comia carne, tinha panela, comia cebola, melão, é o que eles estavam dizendo. Então esse lugarzinho aqui é bom. Mas não. Esse lugar não é o lugar do centro da vontade de Deus. O melhor para mim e para você é o centro da vontade de Deus. Lembra do profeta Jonas? Manda ele para Nínive. Ele vai para Tarsis. O que é que ele encontra? Tempestade, alto risco, rejeição, incerteza e perda de tempo. Quando você está fora do centro da vontade de Deus, é isso que te acontece. Você corre risco, tem tempestade, tem rejeição, tem incertezas, perda de tempo. E no caso de Israel, até morte. Vamos fazer igual a Paulo, gente. É interessante essa passagem de Atos 16, a partir do versículo 6. E passando pela província da Galáxia, fomos impedidos pelo Espírito de pregar na Ásia.
Chegamos a Mísia e intentamos ir a Bitínia. E o Espírito de Cristo nos impediu. Então, descemos até Troade. E de noite tivemos uma visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo queria pregar na Ásia, mas a prioridade de Deus era a Europa. Mas Paulo ia fazer uma coisa boa. Pregar o Evangelho. Meu querido, coisa boa não é sinal que é o centro da vontade de Deus. Não é porque você está obedecendo alguma regra da Bíblia que está dizendo para você que é o centro da vontade de Deus. Daqui, Paulo ia pregar, gente, o Evangelho, mas foi impedido pelo Espírito, porque havia uma prioridade, e ele obedece. Passando pela província da Frígia e da Galácia. Queríamos pregar, não podemos pregar. Chegamos à Mísia, queríamos ir para Betim, o Espírito disse, não. Aí descemos até Troade, aí de noite tem a visão, aí Deus mostra para ele. Ele está tentando, mas quando Deus diz assim, ei, não é aí não. É a Macedônia, é a Europa. Ele muda o curso. É isso, querida igreja e queridos irmãos, que nós temos que entender. Repito, o melhor lugar para eu e você estarmos é no centro da vontade de Deus. Seja geografia, seja posição, seja tempo e também escriturístico, porque a Bíblia revela a vontade de Deus, esse é o melhor lugar para estarmos. Então, pelo que eu percebo no texto, a parte humana para que você possa ser uma bênção é obediência. Tem que obedecer. Se não obedecer, meu filho, não vai dar certo. Para que você possa estar no centro da vontade de Deus. Priorizar Deus na sua vida. Senão você não tem como. Não tem como estar no centro da vontade de Deus. Pelo menos essas três coisas aqui. Se você quer ser uma bênção. Agora vem a ação de Deus. Porque você não vai ser uma bênção só com as suas atitudes. De obediência. De estar no centro da vontade de Deus. De priorizar Deus. Agora Deus vai entrar. Agora é Deus. Primeiro lugar. Uma revelação. Deus dá uma revelação. Está no final do versículo 1. Está aqui. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Então é uma revelação, eu vou te mostrar. Agora para pensar. A obediência vem antes da revelação. E muitas vezes os crentes querem a revelação primeiro para depois obedecer. A obediência vem antes da revelação. Muitas vezes você quer que Deus faça alguma coisa na sua vida sem você obedecer o mais importante princípio da Bíblia, que é a obediência. Olha, se você fizer o que eu estou te mandando, eu vou te dar uma revelação. Eu vou dar uma revelação daquilo que eu quero fazer com você. E Deus pode te dar uma revelação através da palavra, o Espírito Santo falando ao teu espírito, sonhos, dom de profecia. Deus pode falar de diversas maneiras. Só não escolha a maneira que você quer que Deus te dê essa visão. A maneira mais comum que Deus pode nos revelar alguma coisa é através da palavra e o Espírito Santo falando ao nosso espírito. Essa aqui é a maneira mais comum que Deus se utiliza. Então, número 1, Deus dá uma revelação. Ação de Deus. Número 2, está no versículo, far-te-ei uma grande nação. Só podemos ser bênção
se Deus agir por nós. Não tem conversa, meu filho. Você pega o capítulo 13 de Gênesis, do versículo 14 ao 17, depois que Ló sai da vida de Abraão, de vez em quando tem que ser um negócio da nossa vida, para Deus poder fazer algo extraordinário. Depois que Ló saiu da vida de Abraão, aí Deus diz assim, levanta os olhos aí. Pode medir a terra, norte a sul, leste a oeste. Eu vou te entregar isso aí. Eu vou te dar. Então, meu querido, você só pode ser bênção se o Senhor fizer algo por você. Você lembra de José? Capítulo 39, versículo 2, versículo 3, versículo 23. O Senhor era com ele. Você é bênção na casa de Potifar? O Senhor está contigo. Você é bênção na cadeia? O Senhor está contigo. Você é bênção diante de Faraó? Capítulo 41, versículo 38. O Senhor está contigo. Lembra de Davi? 1 Samuel 16, 18. O Senhor era com ele. Lembra de Josué? Eu vou te levantar para você conquistar uma terra. Josué 1,5. Eu estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Você só pode ser bênção se Deus agir por você. Terceiro, você só pode ser bênção, está no versículo 2. Abençoar-te-ei. Você só pode ser bênção se Deus te abençoar. Eu só posso dar o que tem. Você não pode dar o que você não tem. Você só pode dar o que tem. Então, Abraão, você vai ser bênção porque eu vou te abençoar. Se Deus não te abençoar, você não é bênção. Agora eu tenho uma palavra profética aqui nesse negócio. Já tem um glória ali. Falou em receber, é fantástico. Receber os irmãos. Levanta o pé e irmão. Eu tenho uma palavra aqui profética. 4 coisas podem acontecer quando Deus quer abençoar alguém. Pelo menos uma é para você. Diz aí para quem está à direita e à esquerda, pelo menos uma aí é para você. Eu não quero enganar os irmãos e dizer que as 4 são para todos. Esse é espírito de enganação. Mas eu garanto que uma delas é para você. Porque se Deus quer abençoar, se eu sou você, eu dizer, eu recebo as 4 e deixa Deus decidir qual é que Ele quer ou se Ele quer me dar as 4. Mas eu recebi uma para uma. Quando Deus quer abençoar alguém, baseado na vida de Abraão, número 1, profético para você. Você recebe bens. Tem gente que não recebeu, mas tem gente que já ficou com a primeira. Se você pegar o capítulo 13, versículo 2 e 6, diz que Abraão ia crescendo em ouro, prata e gado. A coisa ficou tão grande que a terra não continha o que Abraão e Ló possuíam. Então, quando Deus quer abençoar alguém, meu querido, pode ser que isso seja para você. Bens. Bens. Segundo lugar, quando Deus quer abençoar alguém, isso aqui é muito interessante. Você recebe o que não espera. Os irmãos ficaram animados. Quando Deus quer abençoar alguém, muitas vezes você recebe algo que você não estava esperando. Você não pensou, você não pediu. Quando você vai ver Abraão com Abimeleque, Gênesis capítulo 20, do versículo 14 ao 16, Abraão recebeu o que não esperava. Recebeu ouro, recebeu gado, recebeu ovelhas. Ele não esperava aquilo, Abimeleque quis dar a ele. Então, você recebe o que não espera. Terceiro, quando Deus quer abençoar alguém, Ele restitui o que é seu. Não tem capeta, não tem homem, não tem inimigo, não tem diabo, não tem ninguém que vai ficar com aquilo que Deus te deu. Você pode encontrar em Gênesis 12, você pode encontrar em Gênesis 20,
Faraó fica com a mulher de Abraão, tem que devolver. Não é sua. Abimeleque tem um sonho, se tocar nela, morre. Abimeleque tremeu na base, devolveu. Então, meu filho, tem alguma coisa que te levaram? Eu me lembro que o pastor Santos tinha umas tiradas engraçadas. O pastor Santos, na época do sucesso do hino, restitui. Aí o pastor Santos vira, diz assim, eu fico bobo com essa gente, como é que o diabo toma tanta coisa desses crentes? Toda hora Deus tem que estar restituindo. O Deus dessa gente é muito fraco. O que Deus dá, o diabo vem, qualquer um leva. É evidente que se tiver algo que Deus te deu, e foi Deus que te deu, quando Deus quer abençoar alguém, ninguém vai ficar com aquilo que Deus te deu, vai ter que trazer de volta. E em quarto lugar, quando Deus quer abençoar, uma dessas hipóteses aqui, ou todas elas, não sei. Você recebe bens, você recebe o que não espera, restitui o que é seu, e em quarto lugar, engrandece o seu nome. Olha a posição de Abraão. Abraão, pai exaltado. Abraão, pai de multidão e pai de nação, de nações. Engrandece o que possuímos, ficou mais rico ainda. Engrandece o que somos. Ele era filho de Tera ou Terá. E agora, ele é pai de Israel, profeta, pai da fé e amigo de Deus. É isso que Deus faz. E eu quero declarar para essa igreja aqui. Declaro profeticamente que eu sei que tem bênçãos para vocês. Eu sei que Deus tem bênçãos para o povo da Devec, então pode receber aí. Eu sei que tem gente aqui que vai receber bens. Eu sei que tem gente aqui que vai receber o que não espera. Eu sei que tem gente aqui que vão ter que devolver aquilo que te tomaram. E eu sei que Deus vai engrandecer a posição de muita gente. Quem recebe, dá um glória, dá um aleluia, dá um louvado seja Deus. Agora olha que coisa interessante. Depois disso tudo, depois das atitudes de Abraão, de obediência, de priorizar o reino de Deus, de estar no centro da vontade de Deus, depois de Deus abençoar, de Deus realizar, de Deus fazer, depois disso tudo, aí vem o texto e diz, e tu serás uma bênção. Você está vendo como não é uma coisa mágica? Depois disso tudo, depois das suas atitudes, depois do agir de Deus, e tu serás uma bênção. Agora, eu quero aplicar para nós aqui no dia de hoje. Se esse texto tivesse sendo escrito hoje para nós, quando é que somos uma bênção na prática nos dias de hoje? Quando é que é? Quando é que eu e você somos uma bênção a nível prático? Isso para todo mundo que está aqui. Quando é que a gente é uma bênção? Então eu vou dizer algumas coisas e não todas. Mas algumas coisas. Primeiro, você é uma bênção quando você cuida da sua família. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz que aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Então, quando você cuida da sua família, você é uma bênção. Aí eu aproveito para dizer uma palavra aqui que talvez alguém está precisando ouvir. O camarada tinha uma vida devassa lá fora. 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Se converteu. Jesus mudou a vida dele. Ele descobre uma princesa no meio das princesas do Senhor. Aí se casa. Agora tem uma nova vida. Agora de fato tem uma esposa. Agora é crente.
Aí ele finge que não é responsabilidade dele, daqueles 3 filhos, antes de se converter. E ele pensa que a vida dele zerou a partir do momento que ele aceita Cristo. E acabou a responsabilidade dele. Não, meu filho. Meu sogro tinha um ditado: quem pariu Mateus embale. Quem bota filho no mundo, cuide dele. Você não perdeu a responsabilidade. Então, você é uma bênção quando você cuida da sua família. Quando é que você é uma bênção na prática? Tiago 5,20 diz que quando você converte um pecador do seu caminho, apaga uma multidão de pecados e livra uma alma do inferno. Então você é uma bênção quando você prega o evangelho. Quando é que você é uma bênção? Quando você ajuda o necessitado. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação. Vocês já sabem, Tiago 2,26, que fala que a fé sem obras é morta. E Salomão, no capítulo 19 de Provérbios, versículo 17, diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus e terá paga do seu trabalho. Então, quando você abençoa o pobre, o necessitado, você é bênção. Quando é que somos uma bênção? Quando nós intercedemos pelas autoridades. Aquilo que está em 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo que se façam orações, deprecações, súplicas pelos homens que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Quando é que você é uma bênção? Quando você cumpre seus deveres de cidadania. Aquilo que Paulo diz em Romanos 13:7, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. E Jesus em Mateus 22:21, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Está falando da cidadania celeste, da cidadania terrena. Você é uma bênção quando a sua vida é frutífera. João 15:8 diz, e nisto o Pai é glorificado, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Você tem frutificado? E o que é frutificar? Eu já ensinei aqui, mas repito. Frutificar é tudo aquilo que você faz e abençoa pessoas. É tudo aquilo que você faz e engrandece o reino de Deus. Isso é frutificar. Frutificar é o quê? É dar glória a Deus, aleluia, dentro da igreja? Não. Frutificar é o que você faz e abençoa pessoas. O que você faz engrandece o reino. O que você faz glorifica a Deus. Quando é que eu e você somos uma bênção? Quando o que temos, somos e fazemos é para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer que façais outra qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quando a minha vida, a sua vida, as minhas atitudes, o meu viver em família, na sociedade, no trabalho, na escola, na convivência, quando tudo que eu tenho, que sou e que eu faço, Deus é glorificado, você é uma bênção. E agora, meu irmão, quando nós somos instrumentos de bênçãos para outros, você vai usufruir da bênção de Deus. Quando somos instrumentos de bênçãos para outros, você vai usufruir as bênçãos de Deus. Porque Deus disse, eu vou te abençoar, eu vou fazer favor para você, eu vou te dar meio de felicidade, e tu serás uma bênção. Aí você vai em Gênesis 24, versículo 1, que diz que Abraão já velho, adiantado em idade, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Bênçãos na vida material, bênçãos na vida emocional, bênçãos na vida espiritual. Aqui é que está o segredo. Nós temos que acabar com essa mania de querer só receber. Porque o reino de Deus, a marca não é receber, é o dar. Está intrínseco, se você vai dar, é porque você já recebeu. Porque ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Então, meu querido, quando eu e você somos instrumento para abençoar outros,
você vai usufruir da bênção de Deus. Guarda isso. Eu acho esse texto incrível, de Gênesis 24:1. Abraão já velho, lá no último estágio da vida. E aí vem a declaração: o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Não é em alguma coisa, é isso que Deus quer fazer com você. Deus não quer te abençoar só na vida espiritual. Ou Deus não quer te abençoar em alguma coisa da vida material. Ou Deus não quer te abençoar em alguma coisa da vida emocional. Eu declaro para você, se você se dispõe a ser um instrumento de bênção para Deus abençoar pessoas através de você, você vai usufruir de todas as bênçãos. Receba essa palavra e que eu e você possamos ser instrumentos de bênçãos. Ser você uma bênção. Diga aí para um ou dois aí do teu lado, irmão, seja bênção. A igreja de pé. Deus os abençoe.